Eu tava olhando o comportamento do mercado cripto como um todo e eu vi uma coisa no Ethereum que me chamou muita atenção porque ele tá repetindo alguns padrões pequenos igual 2023, só que se você olhar numa figura como um todo, no ciclo mesmo, é a primeira vez que nós estamos vendo algo essencial para a valorização tanto do Ethereum quanto para várias altcoins e eu tenho que te mostrar isso tudo, claro que não é um negócio muito simples, então eu preciso que você fique até o final desse vídeo. Enfim, vamos lá. O que está acontecendo agora é algo muito importante, porque se você olhar o Ethereum a longa distância, você vai perceber que o que aconteceu no mês de maio foi algo surreal. Na verdade, foi exatamente no meio de maio. Se você olhar esse crescimento que o Ethereum teve, foi assim, ótimo, muito saudável pra gente e serviu como uma forma de renovar a fé que as pessoas têm, os investidores têm no Ethereum. Ele estava levando uma surra muito grande, isso aqui eu vou ser bem sincero com você, estava bem desanimador ver o Ethereum saindo de $4.000 para 1.300, uma sequência assim terrível para a segunda maior cripto do mercado. E ter uma alta dessa traz dois pontos de atenção. Primeiro, que isso pode evoluir, claro, para uma tendência de alta, e segundo, que isso aqui pode ser um topo descendente a ponto de levar a gente para um bear market. E aí, para eu sair de cima do muro, tá? Eu sei que você quer uma resposta bem direta. Eu vejo que a probabilidade maior é da gente continuar subindo. E aí que eu puxo o comportamento de 2023. Mas antes disso, se eu pegar e descer para o tempo gráfico diário e eu perceber na padronização de comportamento do Ethereum, algo me chama muita atenção aqui, que é o quê? A consistência de um rompimento. Essa região, essa linha de tendência aqui que você está vendo, era uma das linhas mais importantes e os maiores desafios para o Ethereum. Rompendo isso, ele ia quebrar uma tendência de baixa que tinha sido mantida por muito tempo. Precisamente, se eu for puxar aqui para você o número de dias exato que ele ficou nessa tendência de baixa até o rompimento foram 144 dias de baixa. Só que 144 dias de baixa que levou a gente a cair no Ethereum cerca de, pegando números aqui, vou botar aqui do topo até o fundo, 66%. Então presta atenção, a gente ficou 144 dias caindo com o Ethereum e chegou a ter uma performance negativa de 66%. Certo? Tudo isso por causa dessa tendência de baixa aqui traçada por essa linha de tendência vermelha. Quando ela rompe para cima, a gente tem uma quebra dessa tendência. Então isso aqui causa um efeito de euforia no mercado como um todo, que é muito positivo. E o fato, tá? Isso aqui são micro detalhes que importam muito. E o fato dele ter rompido, estar se mantendo aqui em cima é algo muito positivo, porque o que ele está fazendo, no geral, é consolidando uma região, consolidando um preço para talvez, eu coloco isso em pauta, a gente nunca mais ver o Ethereum na casa dos $2.500. Douglas, você está sendo maluco de falar isso? Não, porque toda vez que a gente tem uma consolidação em uma faixa de preço, isso aqui vai significar muito no futuro. Como dizia Bill Gates, você não vai ver os pontos neste momento, apenas quando você passar e olhar para trás, tudo vai se conectar. Não posso ter falado da melhor forma, bonitinha, como na citação dele, mas é basicamente isso. Hoje a gente não consegue ver o quão importante é o que está acontecendo, mas no futuro tudo vai se encaixar. Pô, isso aqui é muito massa. Eu não sou filósofo, mas merece o teu like nesse vídeo, tá? E olha, o legal disso tudo é que olhando no macro, beleza, te mostrei no micro, tá tudo bonito pro Ethereum, tá demonstrando consistência, já vou puxar a similaridade com 2023, mas no macro, o que eu quero dizer com essa citação é que essa zona dos 4.000 é importantíssima por vários fatores, porque nessa região muitas pessoas apostaram como queda no mercado e estão ganhando dinheiro até então. Só que isso vai se manter por muito tempo? Acredito que não, que a gente vá romper para cima. Isso torna esta região aqui acima dos 4.000 como uma região muito boa e atrativa de liquidez. Se você não sabe, liquidez é o combustível para movimentos explosivos dentro do mercado. Toda vez que você vê uma porrada muito grande assim, é porque teve combustível para isso, seja medo ou seja pessoas extremamente alavancadas com muito capital. Então isso aí serve como combustível para o preço dar porradas. Então, se a gente tem uma região tão óbvia aqui nos 4.000 consolidada no Ethereum, significa que tem muita liquidez. Apesar de a gente estar falando de, bota aí, um ano para trás,
é o suficiente para ter muita liquidez aqui. Isso me leva a acreditar como consequência que o Ethereum, buscando os 4.000, ele vai direto já para o topo histórico. E talvez passar direto e além do topo histórico, lá para $6.000 e enfim. Então ele tem essa possibilidade, só que vamos lá, né? Eu não quero tratar aqui você com euforia, falar que tudo vai subir, você vai ficar rico, não tem essa dentro do nosso mercado, porque isso aqui é um mercado de risco, tudo é possível. Mas a gente tem que trabalhar por etapas. Qual que é a próxima etapa? A gente tem que buscar os $4.000. Só que aí, nessa conversa de ver qual que é o caminho que o Ethereum está andando, eu vou puxar um pouco dados da performance do Ethereum para ver se ele tem fundamento para manter essa estrutura otimista que a gente está falando, tá? Mas finalmente vou puxar aqui a similaridade com 2023. Se você pegar 2023, o que aconteceu? Quero que você preste atenção nesta zona aqui, ó, nesta alta que o Ethereum apresentou nesse momento. Você vai ver que é uma alta meio que constante, né? Ele subiu aqui, não fez grandes retornos, grandes correções, praticamente ele subiu direto. Isso aqui tem uma similaridade, se eu desço para o tempo gráfico diário, que, olha só, no meio da alta que ele faz umas paradas, como você pode ver neste momento aqui. Isso aqui é muito característico de quando o preço fica se consolidando, para você entender como que é tudo padronizado e dá pra gente ter pelo menos uma informação se a probabilidade é maior de subir ou de cair. E eu lembro, tá, que a consequência disso tudo que eu tô te mostrando e vou te mostrar é uma consequência que vai afetar todo o mercado de cripto, ou seja, isso vai espalhar para as altcoins, porque a gente está falando da segunda maior cripto do mercado, valorizando e atraindo um capital imenso. Esse capital vai servir de rotação para os próximos meses. Então, se tratando de uma temporada que a gente vai ver o Bitcoin passando um pouco do holofote para o Ethereum e depois para as outras moedas, a gente precisa que o Ethereum valorize para que essa etapa seja válida. Então, para a gente ver o restante valorizar, o Ethereum precisa chamar a sua atenção. E aqui que tá. Se você juntar tudo que eu te falei até agora, dessa consolidação do Ethereum, que tá muito igual a 2023, tá? Pegando esse retângulo aqui e projetando para agora, cara, é praticamente igualzinho. Eu vou até pegar aqui um padrão, uma ferramenta que eu já tinha te apresentado, chamado padrão de barras, e eu vou pegar exatamente esse comportamento aqui, até essa consolidação, para você ver como que as coisas são bem parecidas, jogando pro tempo atual. Da última vez a gente viu o Ethereum subindo, mas de uma forma bem mais lateral do que foi agora. Foi uma recuperação muito íngreme, isso foi ótimo. Só que ele fez essa parada. Essa parada tá igualzinha com 2023, você pode ver. Só que qual que é a característica aqui, tá? Espelhando os dois movimentos. Isso aqui se transforma em um caixote, um retângulo, assim como foi anteriormente. E você vai ver que quando ele finaliza isso, ele dá uma porradinha para baixo. Só que presta atenção nisso aqui, tá? Micro detalhes são importantíssimos para você focar em ótimas zonas de compra. Você vai ver que estas sombras aqui que o Ethereum fez durante essa lateralidade, olha só, presta atenção nos fundinhos que ele vai marcando. Eu vou marcar aqui de uma forma mais visível para você. Então ele deixa essas sombras, esse fundo, e antes dele começar a subir, olha o que ele fez. Ele fez uma queda, foi lá embaixo, ultrapassou todas as sombras anteriores e subiu. O que isso significa? O mesmo conceito que eu falei com você dos 4.000. Combustível, liquidez. O mercado busca e caça liquidez. Quando ele fica muito encaixotado, ele vai criando liquidez para os dois lados, tanto em cima quanto embaixo. E nada melhor que um intervalo como esse dele pegar os dois coelhos numa cajadada só. E o que isso significa? Que ele desce lá, liquida e pega a liquidez de baixo e depois vai pega a liquidez de cima e continua o movimento ascendente. Isso significa que se eu espelhar isso aqui para o exato momento que nós estamos, tá, você vai notar que existe uma padronização que a gente já pode ter visto essa busca de liquidez. O Ethereum vai voltar a subir, essa seria uma hipótese, mas a gente tem essa sombra ainda. Como o Ethereum subiu muito, eu quero tratar com você em um seguinte. Se você for pegar aquela linha de tendência que eu te mostrei no início do vídeo, essa é a maior métrica, o que torna possível um reteste. Vamos lá, rompeu, tá consolidando, pode ter um rompimento para baixo dessa estrutura, buscar suporte e subir. Eu deixo claro aqui, se isso acontecer, a melhor zona possível de compra de Ethereum, se você está cogitando comprar, digamos de custo-benefício, tá? Aquela zona que tem uma probabilidade de buscar, mas, cara, se for, vai ser excepcional.
seria a zona dos 2.100, 2.200 aqui no Ethereum. E olha como o gerenciamento de risco ele é importante, porque se você tem em mente tudo que eu te mostrei até então, eu vou te mostrar na prática como que isso viraria uma estratégia de posicionamento, de gerenciamento de risco. Se você viu que essa estrutura lateral ela tende a romper para baixo e continuar, vamos lá, a tendência de alta anterior foi bem forte, parada, consolidação, a tendência é continuar para cima. Geralmente, em intervalos assim, a gente vê uma porrada para baixo para depois subir. Isso torna essa porrada para baixo uma oportunidade de posicionamento. Então, se você tratar tanto esse possível reteste dessa linha de tendência, já falei várias vezes nesse canal, como que o reteste é extremamente importante para você se localizar na tendência e buscar o melhor custo-benefício de entrada. Cara, se você não sabe disso é porque você não tá inscrito nesse canal, é importante que você se inscreva, tá? Cara, eu tô falando isso porque eu quero te ajudar. E aí, o que acontece? Você pode usar essa região vermelha como uma região de oportunidade e posicionamento para fazer o que? Para surfar a continuidade da alta. Então, você tendo isso em mente, você pode criar várias estratégias de exposição dentro dessa região, porque nós temos aqui dois cenários. Um cenário que ele já pode ter finalizado essa consolidação e vai subir a partir de então, ou a gente tem uma queda mais intensa que entre mais ainda nessa zona. Ou seja, de uma forma geral, se você for tratar tudo no macro, você tem aqui uma zona de exposição. Você pode fazer essa exposição parcial, você pode esperar uma oportunidade para fazer uma entrada única. Então você vê como que há várias oportunidades e formas de você se posicionar, não só em Ethereum quanto em Bitcoin. Isso é muito importante porque no cenário inverso você vai ter uma oportunidade lá na frente de vender, se proteger, então isso é muito importante. Eu lembro aqui, tá? Se você tiver mais de 100 mil reais investidos dentro do mercado de cripto e quiser ter um acompanhamento pessoal meu durante esses próximos meses para surfar da melhor forma e sabendo aí, fazendo reuniões, tudo certinho para ver como é que tá a estratégia, se tá no momento certo, o que dá para fazer, primeiro link da descrição, tem um formulário de preenchimento, você faz a aplicação, eu vou analisar o teu perfil, se você for aprovado, eu mesmo entro em contato com você, lembrando esse grupo, essa mentoria ela é bem seleta, tá? Então eu faço esse filtro para exatamente ter um critério de aprovação. Então se você tiver interesse, primeiro link na descrição. E continuando aqui, o que acontece? Tendo isso em mente, a gente já tem um price action, uma estratégia de disposição, a tendência está muito saudável, nós precisamos ter outra métrica. Essa outra métrica seria justamente olhar a performance dentro do Ethereum e aqui as coisas começam a ficar interessantes. E aí, para a galera que fala que o Ethereum não tem mais relevância, que sumiu, acabou, presta atenção que 55% de todo o dinheiro que está dentro de DeFi, estamos falando de bilhões de dólares, está na mão do Ethereum, está no Ethereum. Você pega aí 7,5% tá na Solana, 5,5% tá no Bitcoin, 5% tá na rede da Binance e o restante em outras redes que ainda estão crescendo. Então o Ethereum ainda é um manda-chuva desse mercado e tem muita coisa, muito caminho ainda para as outras ultrapassarem o Ethereum, então calma que ainda tem espaço de sobra para ele, tá? Olhando aqui já em termos de performance, se você comparar o Bitcoin, Ethereum e todo o DeFi, o que está crescendo, o que está retraindo, você vai perceber que o Ethereum ele está muito colado com o desempenho de DeFi. Então, se DeFi, digo, o universo dentro do mercado de cripto, que é a blockchain, onde você faz staking, você faz swap, enfim, tem várias funcionalidades além da corretora que você conhece tradicionalmente, tá? Se esse universo dentro de cripto está crescendo, o Ethereum acompanha. Se não está, o Ethereum não acompanha. E a gente viu essa performance fraca do Ethereum porque DeFi não cresceu nesses últimos meses. O que cresceu foi o Bitcoin. Você consegue ver a discrepância entre esses gráficos. Você entendendo isso, cara, você já consegue perceber que qualquer mínimo sinal que DeFi está se posicionando para subir em expansão, o Ethereum pode ir junto. Então, para a gente ver toda essa expectativa do Ethereum subir para 4, 5, 6 mil, ainda tem até alvos acima dos 10 mil dólares, tá? Mas claro, sempre trabalhando com escadinha para não se frustrar no meio do caminho, a gente tem que ter alguma base para isso se sustentar. E aí a base é o crescimento da rede. E como é que você vê, né, se DeFi está crescendo para o preço do Ethereum ir junto, e a gente vê o que aconteceu em 2023, 2024 aqui, que foi, olha só essa linha rosa aqui, como que DeFi cresceu bastante, ou seja, muitas pessoas foram atrás de DeFi, começaram a usar as redes, as tecnologias blockchain em si, e aí o Ethereum acompanhou, só que depois veio a cair. É por isso que eu trouxe aqui alguns desempenhos dentro do Ethereum para você ver comigo como que as coisas estão interessantes e fortalecem a tese que o futuro ele é bem promissor, tá? Claro que
o futuro no geral, bota aí uns 3, 4, 5, 6 meses aí pra frente. Se você for olhar o crescimento do supply do Ethereum, as coisas ficam bem interessantes aqui. Douglas, o que você quer dizer? Este gráfico pega desde 2016 todo o Ethereum que está em circulação. Olha isso aqui, que massa, como depois de 2023 ele ficou estável. O fato da quantidade de Ethereum em circulação ter ficado aqui estável mostra que o Ethereum ele está entrando num caminho de escassez. Então, o mercado vai crescendo, se expandindo, tem mais pessoas querendo investir no mercado, só que a quantidade de Ethereum ela fica mais estável, ela é fixa. Ao contrário do que aconteceu no início, né? Você tinha muita impressão de Ethereum e a lei da oferta e demanda não fortalece que o ativo valorize. Agora, se a oferta ela é limitada, ou seja, vamos parar de imprimir Ethereum, de criar novos Ethereums, e cada vez tem mais gente interessada, isso aí é a receita secreta para uma valorização. Você conhece muito bem como a lei da oferta e demanda. Isso aqui é o básico de economia, de crescimento de mercado, de expansão, e é o que dá essa base se o Ethereum tem estrada ou não para valorizar, tá? Então, como esse é a primeira etapa para todos os altcoins valorizarem, a gente ter essa temporada dos altcoins que muita gente tá na espera, e eu sei que tem gente que odeia que eu fale esse nome, mas não tem outro nome para dar, tá? E aí a gente precisa dessa lei da oferta e demanda trabalhando, e olhando para esse gráfico, ou seja, o supply, a quantidade de Ethereum circulante no mercado está ficando cada vez mais limitada, isso é ótimo e fortalece para que a gente só tendo demanda, o mercado suba e bem, tá? Só que é o seguinte, oferta e demanda. A oferta é essa aqui. Agora, como é que a gente metrifica a demanda se as pessoas estão interessadas em Ethereum? Aí a gente vai para outros gráficos, né? Como o número de endereços de Ethereums, pelo menos únicos endereços. E aí você vê que também está crescendo. Significa desde 2017 a adoção do Ethereum, tá? Querendo ou não, independente do preço dele, está crescente. Então a rede está se expandindo e ainda estamos em máximas históricas. Isso é ótimo, porque isso lembra muito a Amazon, lembra muito o Facebook, agora chamado de Meta, que teve o seu tempo de adoção, tá? Teve flutuações no preço, mas sempre teve aquela estrada de crescimento por dentro da empresa. A empresa sempre foi expandindo, apesar que isso não necessariamente ia refletir em retorno monetário, mas em termos de acessibilidade, mais clientes, pô, isso aí é essencial, tá? Ficando cada vez mais conhecido, o Ethereum tá nesse caminho. Talvez a gente tenha um reflexo desse crescimento nos próximos anos, tá? Então isso aqui mostra que realmente, ó, oferta e demanda, cara, tá lindo, tá batendo. Agora, indo para outros gráficos, isso aqui é massa, que é o número de Ethereums ativos, de endereços de Ethereum ativo. Então, toda carteira que tem Ethereum, essas carteiras estão ativas, isso que o gráfico vai refletir. Então esse gráfico subindo mostra que as pessoas estão investindo em Ethereum ativamente e criando endereços dentro da rede do Ethereum. Então você pode notar que em relação a 2018, 2020, 2021, a gente está estável. O último bull market que o mercado subiu para um caramba, olha só essa expansão que teve aqui, essencial. Cara, foi nesse momento que muita gente fez dinheiro. E agora você vai ver que a gente está meio que num movimento estável. Talvez agora a gente consiga ver uma crescente nisso aqui, o que mostra que comparado com o ciclo passado, que foi 2020 e 2021, a gente ainda está nas máximas, a gente está indo muito melhor do que lá atrás. Isso mostra que o mercado expandiu e se manteve, ele não contraiu. Você consegue ver isso pela expansão aqui dos endereços únicos na rede do Ethereum. Então, cara, isso aqui é muito bom. É uma coisa que as pessoas não dão valor porque isso não afeta o curto prazo, né? O curto prazo pode cair o preço, mas no macro isso mostra que o mercado cripto ele está evoluindo para algo muito grande, sim. Agora, se a gente for parar de olhar os endereços que só tem Ethereum e olhar os endereços dentro da rede do Ethereum, que tem várias trocentas moedas, o negócio está se expandindo também. Então você pode ver que, olha, o mercado teve seus crescimentos, mas ele se mantém hoje numa posição muito estável. Então, novamente, toda essa história, o Ethereum está crescendo, só não está sendo refletido no preço. Isso é muito importante, a gente pode ver uma performance positiva e cíclica acontecendo daqui para frente. E aí eu lembro que 2020 e 2021 foi a novidade de DeFi. Todo mundo queria saber de DeFi, pulou para Ethereum, pulou para várias redes. Hoje a gente tem muito mais rede, mas lá atrás era uma novidade. Então tinha esse senso de exploração. Pô, bora ver o que isso faz. Vou botar minha grana nessa rede, vou botar aqui, vamos começar a usar tudo. Cara, aquilo foi maravilhoso.
Hoje, a gente não tem esse senso de novidade, tá? Aquilo lá foi realmente o primeiro contato da humanidade com o DeFi. Hoje já está um pouco manjado, mas ainda tem muita coisa para crescer. Então eu quero te passar como conclusão dentro disso tudo é que, cara, já te mostrei aqui uma estratégia de posicionamento para Ethereum, como que isso está muito saudável. Eu quero saber a sua opinião, se você tem alguma informação relevante para falar sobre Ethereum. Claro que tem várias redes, as pessoas investem em outras redes, gostam mais de outras, mas nós estamos falando aqui do princípio básico de rotação do mercado, que condiz com o quê? Você tem o dinheiro do Bitcoin, aquele papinho básico, mas essencial. Você pode achar que isso aqui foi pro beleléu, não serve mais de nada, mas é tudo no seu tempo. Os mercados sempre trabalham com rotação de capital, porque isso é cíclico do comportamento financeiro e humano, tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin, temos o Ethereum, que eu vou botar de cinza, e depois nós temos as altcoins. Então, sempre, tá? Ciclicamente, sempre acontece, isso em termos de bolsa também, a gente vai ver aqui simplesmente, tá? O dinheiro saindo do Bitcoin, indo para o Ethereum e depois para altcoins. Então a primeira etapa que nós queremos ver é o Bitcoin passando o bastão, o holofote para o Ethereum valorizando pra caramba. O Ethereum valorizando mostra que o caminho do ciclo ele está sendo respeitado. E logo depois que o Ethereum conseguir expandir, ele passa o dinheiro para quem? Para as altcoins. E aí a gente vê o boom do mercado e aí é a melhor hora possível para todo mundo ganhar dinheiro. E qual que foi o primeiro passo dado? O primeiro passo foi ver o Ethereum subindo isso aqui e rompendo uma estrutura de baixa para alta e se consolidando. Então, olha como tudo que eu te mostrei tá se juntando e faz sentido. Então, esse foi um passo muito importante, repetindo padrões como 2023, tendo performance como a gente nunca viu antes em um ciclo, um comportamento muito saudável e um crescimento também macro saudável dentro da rede do Ethereum. Então, fiz um overview, quero saber o que você achou, com certeza, o teu like é muito importante, inscrição, nem se fala, eu tô aqui para te ajudar, para ser o máximo de informação possível e agregar o máximo possível para a tua vida financeira, para você investir nisso aqui com responsabilidade. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.